O sol nascia preguiçosamente sobre São Paulo, seus raios dourados deslizando pelas janelas do imponente apartamento, cobertura no coração dos jardins. Larissa Mendonça abriu os olhos lentamente, sentindo o peso familiar da expectativa em seu peito. Hoje era seu 25º aniversário, mas para ela era apenas mais um dia na gaiola dourada que chamava de lar. Levantou-se da cama king size, seus pés descalços afundando no tapete persa que cobria o chão de mármore. Caminhou até a varanda, observando a cidade que despertava abaixo. Carros já começavam a encher as ruas. Pessoas apressadas corriam para o metrô. A vida pulsava. Larissa suspirou, invejando a liberdade que aquelas pessoas tinham e que ela nunca experimentara. Senhorita Larissa! A voz de Dona Cida, a governanta, soou suave atrás dela. Seu pai pede que se apronte. O café da manhã será servido em meia hora no terraço. Larissa assentiu, forçando um sorriso. Obrigada, Cida. Diga a ele que estarei lá. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Enquanto se arrumava, Larissa não podia deixar de pensar em como sua vida havia se tornado uma sequência de eventos cuidadosamente orquestrados por seu pai, Augusto Mendonça. Dono do império de restaurantes Sabor em Luxo, Augusto controlava cada aspecto da vida da filha desde que sua mãe havia partido, quando Larissa era apenas uma criança. Vestiu-se com esmero, sabendo que seu pai esperaria nada menos que perfeição. Um vestido de seda azul marinho, sapatos de salto alto e joias discretas, mas caras. Seu reflexo no espelho mostrava uma jovem elegante e sofisticada, exatamente como Augusto a queria. Mas os olhos de Larissa contavam uma história diferente. Eram janelas para uma alma inquieta, ansiando por algo mais. No terraço, a mesa estava posta com uma opulência que beirava o ridículo para um simples café da manhã. Frutas exóticas, pães artesanais, uma variedade de queijos importados e até mesmo caviar. Augusto já estava sentado, lendo o jornal financeiro com uma xícara de café expresso ao lado. Bom dia, pai. Larissa cumprimentou, inclinando-se para dar-lhe um beijo na bochecha. Augusto baixou o jornal, seus olhos avaliando a aparência da filha antes de um sorriso satisfeito se formar em seus lábios. Feliz aniversário, querida. Você está deslumbrante como sempre. Obrigada, pai, ela respondeu sentando-se à mesa. Tenho uma surpresa para você, Augusto anunciou, colocando o jornal de lado. Esta noite teremos um jantar especial no nosso novo restaurante, o Estrela do Mar. Convidei alguns amigos importantes e... Ele fez uma pausa dramática. Ricardo Albuquerque confirmou presença. Larissa sentiu seu estômago revirar. Ricardo Albuquerque era o homem que seu pai vinha tentando empurrar para ela há meses. Herdeiro de uma rede de hotéis de luxo, Ricardo era, aos olhos de Augusto, o parceiro perfeito para sua filha e para seus negócios. Pai, eu agradeço, mas não acho que... Não seja modesta, Larissa. Augusto a interrompeu, seu tom deixando claro que não aceitaria argumentos. Ricardo é um excelente partido. Inteligente, bem-sucedido, de boa família. Vocês formariam um casal poderoso. Larissa engoliu em seco, sentindo-se sufocada. Seu pai continuou falando sobre os planos para a noite, sobre como isso poderia abrir portas para novos negócios, sobre como ela deveria se comportar. Mas ela mal ouvia, perdida em seus próprios pensamentos. Após o café, Larissa refugiou-se em seu quarto, alegando que precisava se preparar para a noite. Na verdade, ela só queria ficar sozinha, longe do olhar controlador do pai. Sentou-se na poltrona junto à janela, observando a cidade lá fora, sentindo-se mais presa do que nunca. Foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Larissa. Aqui é o André, garçom do Sabor da Terra. Sei que não deveria ter pego seu número, mas... Feliz aniversário. Espero que tenha um dia especial. Larissa releu a mensagem várias vezes, um sorriso genuíno surgindo em seus lábios pela primeira vez naquele dia. André era o único funcionário dos restaurantes de seu pai que a tratava como uma pessoa normal, não como a princesa da rede Sabor em Luxo. Nas poucas vezes em que haviam conversado, ela se sentiu livre. Sem pensar duas vezes, ela respondeu: Oi, André. Muito obrigada.
Você acabou de fazer meu dia muito mais especial. A resposta veio quase que imediatamente. Que bom! Se quiser comemorar de verdade, conheço um lugar incrível que serve o melhor bolo de chocolate da cidade. Nada chique, mas garanto que vale a pena. Larissa hesitou. Sair escondida, ir a um lugar nada chique com um garçom, seu pai teria um ataque se soubesse. Mas a ideia de fazer algo por conta própria, algo que ela realmente queria, era tentadora demais. Adoraria. Onde nos encontramos? Enquanto combinavam os detalhes, Larissa sentia seu coração acelerar. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava animada, ansiosa pelo que o dia poderia trazer. Sabia que teria que voltar para o jantar que seu pai planejara, mas por algumas horas ela seria apenas Larissa. Não a herdeira dos Mendonça, não a futura esposa de algum ricaço, apenas ela mesma. Olhou-se no espelho novamente. O reflexo agora mostrava uma jovem, com um brilho de expectativa nos olhos, um rubor de excitação nas bochechas. Trocou o vestido elegante por jeans e uma blusa simples, calçou tênis confortáveis. É só um bolo de aniversário com um amigo, ela disse para si mesma, mas no fundo sabia que era muito mais que isso. Era um passo em direção à liberdade que tanto ansiava. Enquanto planejava como sair sem ser notada, Larissa não fazia ideia de como essa simples decisão mudaria o curso de sua vida. O dia que começara, como todos os outros, estava prestes a se transformar no início de uma jornada que a levaria a questionar tudo o que conhecia, a desafiar as expectativas impostas a ela e talvez, apenas talvez, a encontrar o amor e a liberdade que seu coração secretamente desejava. Naquele momento, parada diante do espelho, prestes a dar o primeiro passo rumo ao desconhecido, Larissa sentiu uma mistura de medo e excitação. O que o futuro reservava para ela, além das paredes douradas de sua gaiola? Só havia uma maneira de descobrir. Com um último olhar para o quarto que representava tudo o que ela conhecia, Larissa respirou fundo e caminhou em direção à porta. Era hora de viver, nem que fosse apenas por algumas horas a vida que ela sempre sonhou. O coração de Larissa batia acelerado enquanto ela descia pelo elevador de serviço do edifício. Nunca antes havia saído sozinha, sem seguranças ou motorista. A adrenalina corria por suas veias, misturando-se com o medo de ser descoberta e a excitação da aventura que estava prestes a viver. Ao pisar na calçada, Larissa sentiu-se momentaneamente desorientada. A cidade pulsava ao seu redor, viva e vibrante, tão diferente do mundo controlado e asséptico ao qual estava acostumada. Seguindo as instruções de André, ela caminhou algumas quadras até chegar a uma estação de metrô. O metrô era uma experiência completamente nova. Larissa observava fascinada as pessoas ao seu redor. Trabalhadores, estudantes, idosos, todos vivendo suas vidas sem o peso das expectativas que ela carregava. Pela primeira vez, sentia-se parte da cidade, não apenas uma espectadora distante. Desceu na estação indicada e, seguindo o mapa em seu celular, logo avistou o café onde André a esperava. Era um lugar simples, aconchegante, com mesinhas de madeira na calçada e o aroma irresistível de café recém-passado no ar. André acenou assim que a viu, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Vestia jeans e uma camisa simples, tão diferente do uniforme formal com o qual ela estava acostumada a vê-lo. "Feliz aniversário, Larissa", ele disse, levantando-se para cumprimentá-la. "Fico feliz que tenha vindo." Larissa sorriu, sentindo-se estranhamente à vontade. "Obrigada, André, eu nunca fiz algo assim antes." André riu suavemente. "Bem, então vamos fazer valer a pena. Preparada para provar o melhor bolo de chocolate da sua vida?" Os dois entraram no café e Larissa foi imediatamente envolvida pela atmosfera acolhedora. O lugar estava cheio, com o burburinho animado de conversas e o tilintar de xícaras. André a guiou até uma mesa no canto, onde já havia 2 fatias generosas de um bolo de chocolate decadente esperando por eles. "Uau!" Larissa exclamou, seus olhos arregalados diante da visão. "Isso parece incrível. Espere até provar", André disse com uma piscadela. Larissa pegou o garfo, cortou um pedaço do bolo e o levou à boca. O sabor explodiu em sua língua. Rico, intenso, perfeitamente equilibrado.
Era, sem dúvida, o melhor bolo de chocolate que já havia provado. Meu Deus, André, isso é maravilhoso! Ela exclamou, já cortando outro pedaço. André sorriu, satisfeito. Eu disse que valia a pena, não disse? Às vezes as melhores coisas da vida estão nos lugares mais simples. Enquanto saboreavam o bolo, a conversa fluiu naturalmente. Larissa descobriu que era fácil falar com André. Ele a ouvia com um genuíno interesse, fazia perguntas thoughtful e a fazia rir com suas histórias sobre os bastidores dos restaurantes. Como você acabou trabalhando para o meu pai? Larissa perguntou curiosa. André hesitou por um momento antes de responder. Bem, eu sempre amei cozinhar. Cresci ajudando minha avó na cozinha e sonhava em ter meu próprio restaurante um dia. Mas a vida nem sempre sai como planejamos, não é? Acabei precisando de um emprego rápido e ser garçom parecia uma boa forma de ficar perto do mundo da gastronomia. Larissa assentiu, sentindo uma conexão inesperada com André. Ela também tinha sonhos que pareciam cada vez mais distantes. E você? André perguntou. Sempre quis trabalhar nos negócios da família? A pergunta pegou Larissa de surpresa. Ninguém nunca havia lhe perguntado isso antes. Era simplesmente assumido que ela seguiria os passos do pai. Na verdade, ela começou hesitante. Eu sempre fui apaixonada por arte. Quando era criança, sonhava em ser pintora. Mas meu pai, bem, ele tem outros planos para mim. André a olhou com compreensão. E o que você quer, Larissa? O que faria você feliz? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado. Larissa sentiu algo se mexer dentro dela, como se uma porta há muito fechada estivesse começando a se abrir. Eu não sei, ela admitiu finalmente. Acho que passei tanto tempo tentando ser quem meu pai quer que eu seja, que esqueci quem eu realmente sou. André estendeu a mão, tocando gentilmente a dela sobre a mesa. Nunca é tarde para descobrir, Larissa. O toque de André enviou um arrepio por seu braço. Larissa olhou para suas mãos unidas, sentindo uma conexão que ia além das palavras. Quando seus olhos se encontraram novamente, havia uma intensidade que a fez corar. O momento foi interrompido pelo som do celular de Larissa. Era uma mensagem de seu pai, perguntando onde ela estava. A realidade a atingiu como um balde de água fria. Eu preciso ir, ela disse a contragosto. Meu pai, há um jantar hoje à noite. Ele está me procurando. André assentiu, entendendo. Claro. Mas antes de ir, ele pegou um guardanapo e escreveu algo nele. Meu número, se você quiser conversar ou sair de novo. Bem, agora você sabe como me encontrar. Larissa pegou o guardanapo, sentindo o peso daquele simples pedaço de papel em sua mão. Era mais do que um número de telefone. Era uma promessa de mais momentos como este, longe das expectativas e pressões de sua vida normal. Obrigada, André, por tudo! Eles se despediram na porta do café, e Larissa sentiu uma pontada de tristeza ao ver André se afastar. Olhou para o guardanapo em sua mão, memorizando o número antes de guardá-lo cuidadosamente em seu bolso. No caminho de volta para casa, Larissa não conseguia parar de pensar em André e na tarde que haviam compartilhado. Pela primeira vez em anos, ela se sentira verdadeiramente viva, verdadeiramente ela mesma. E isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Ao chegar em casa, encontrou seu pai na sala de estar, uma expressão de desaprovação em seu rosto. Onde você estava, Larissa? Augusto perguntou, seu tom frio. Temos convidados chegando em 2 horas. Larissa respirou fundo, preparando-se para a mentira que havia ensaiado no caminho. Desculpe, pai. Eu fui comprar um presente para mim mesma, pelo meu aniversário. Augusto a estudou por um momento, seus olhos buscando qualquer sinal de desonestidade. Finalmente ele assentiu. Muito bem. Vá se arrumar. Ricardo estará aqui em breve. E quero que você esteja deslumbrante. Larissa concordou silenciosamente e se dirigiu ao seu quarto. Enquanto se preparava para o jantar, seus pensamentos continuavam voltando para André, para o café, para a sensação de liberdade que havia experimentado. Olhou-se no espelho, agora vestida com um elegante vestido de festa, maquiagem impecável e joias caras. A imagem refletida era a de Larissa Mendonça, herdeira do Império Sabor em luxo. Mas dentro dela,
algo havia mudado. Uma semente de rebeldia, de desejo por algo mais, havia sido plantada. Enquanto descia as escadas para receber os convidados, Larissa sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O sabor da liberdade que havia provado naquela tarde era viciante, e ela ansiava por mais. O jantar seria longo, cheio de conversas superficiais e jogos de poder. Mas agora Larissa tinha um segredo, uma lembrança preciosa para se agarrar. E no bolso de seu vestido, cuidadosamente dobrado, estava um guardanapo com um número de telefone, uma promessa de um mundo além das paredes douradas de sua gaiola. O salão principal do restaurante Estrela do Mar brilhava com a luz de centenas de velas, refletindo-se nos talheres de prata e taças de cristal. A nata da sociedade paulistana circulava pelo ambiente, mulheres em vestidos de grife e homens em ternos caros, todos ali para celebrar o aniversário de Larissa Mendonça. Larissa, no entanto, sentia-se como uma atriz em um palco, interpretando um papel que não lhe cabia mais. Seu sorriso era ensaiado, suas respostas aos cumprimentos automáticas. Seus pensamentos continuavam voltando para a tarde com André, para a sensação de liberdade que havia experimentado. Larissa, querida. A voz de seu pai a trouxe de volta à realidade. Augusto Mendonça se aproximava, acompanhado por um homem alto e bem apessoado. Venha conhecer Ricardo Albuquerque. Ricardo era exatamente como Larissa imaginava, charmoso, bem vestido e com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele tomou a mão de Larissa, beijando-a galantemente. É um prazer finalmente conhecê-la, Larissa, disse Ricardo, sua voz suave como veludo. Augusto fala muito de você. O prazer é meu, Ricardo, Larissa respondeu mecanicamente, sentindo o olhar aprovador de seu pai sobre eles. Ricardo acaba de voltar de uma viagem de negócios à Europa, Augusto comentou, orgulhoso. Ele está expandindo a rede de hotéis da família para o mercado internacional. A conversa continuou, Ricardo falando sobre seus negócios e planos futuros, enquanto Augusto o incentivava com perguntas entusiasmadas. Larissa ouvia em silêncio, sorrindo e assentindo nos momentos apropriados, mas sua mente estava longe dali. Em um momento de distração, Larissa se afastou, caminhando até o bar. Foi quando notou uma figura familiar servindo bebidas. André. Seu coração deu um salto. Ela não sabia que ele trabalharia no evento. Aproximou-se do bar, tentando parecer casual. Oi, André. Ela disse baixinho. André levantou os olhos, surpreso. Um sorriso rápido iluminou seu rosto antes de ser substituído por uma expressão profissional. Boa noite, senhorita Mendonça. O que posso lhe servir? Larissa sentiu uma pontada de decepção com a formalidade, mas entendeu a necessidade dela. Um martini, por favor. Enquanto André preparava a bebida, Larissa olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção neles. Eu não sabia que você estaria aqui hoje, ela murmurou. Fui chamado de última hora, André respondeu, sua voz igualmente baixa. Seu pai queria a melhor equipe para o evento. Seus olhos se encontraram por um momento, e Larissa sentiu aquela mesma conexão da tarde. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Ricardo soou atrás dela. Ah, aí está você, Larissa. Ele se aproximou colocando uma mão possessiva em suas costas. Seu pai está procurando por você. Está na hora dos discursos. Larissa assentiu, pegando o martini que André lhe oferecia. Obrigada, ela disse, não ficando claro se agradecia a André pela bebida ou a Ricardo pelo aviso. Os discursos foram como Larissa esperava. Seu pai falou longamente sobre o império que havia construído e como estava orgulhoso de passar o legado para sua filha. Ricardo fez um brinde eloquente, à futura rainha dos restaurantes de São Paulo. A cada palavra, Larissa sentia o peso das expectativas sobre seus ombros ficando mais pesado. Quando chegou sua vez de falar, Larissa se levantou, sentindo todos os olhares sobre ela. Por um momento ela hesitou, seus olhos encontrando os de André no fundo do salão. Algo naquele olhar lhe deu coragem. Agradeço a todos por estarem aqui esta noite. Ela começou sua voz firme. É um privilégio fazer parte desta família, deste legado. Mas ela fez uma pausa, sentindo o ar ficar tenso. Mas também acredito que cada um de nós tem a responsabilidade de encontrar seu próprio caminho.
de criar seu próprio legado. Um murmúrio percorreu o salão. Augusto franziu o senho, claramente não esperando este rumo no discurso de sua filha. Nos próximos anos, Larissa continuou, sentindo uma confiança que não sabia que possuía. Espero não apenas honrar o trabalho do meu pai, mas também explorar novas direções, novos sabores. Afinal, o verdadeiro luxo está na autenticidade, na coragem de ser quem realmente somos. Ela ergueu sua taça. Um brinde à tradição, sim, mas também à inovação, a coragem de seguir nossos corações. O salão explodiu em aplausos, embora Larissa pudesse ver a confusão nos olhos de muitos. Seu pai aplaudia mecanicamente, sua expressão ilegível. Ricardo, ao seu lado, parecia levemente irritado. Após o discurso, Larissa foi abordada por vários convidados, alguns elogiando sua ousadia, outros fazendo perguntas sobre seus planos futuros. Ela respondia educadamente, mas sua mente estava em turbilhão. O que havia acabado de fazer? Em um momento de calma, ela se afastou novamente, encontrando refúgio em uma varanda isolada. O ar fresco da noite foi um alívio após o calor do salão. Discurso interessante, uma voz disse atrás dela. Larissa se virou para ver Ricardo se aproximando, 2 taças de champanhe nas mãos. Ele lhe ofereceu uma. Não era bem o que eu esperava. Larissa aceitou a taça, tomando um gole para ganhar tempo. As pessoas mudam, Ricardo, evoluem. Ricardo a estudou por um momento, seus olhos penetrantes. Sabe, Larissa, seu pai e eu temos grandes planos. A fusão das nossas empresas seria revolucionária. Juntos poderíamos dominar o mercado de hospitalidade de luxo no Brasil. E onde eu me encaixo nesses planos? Larissa perguntou, embora já soubesse a resposta. Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Como minha esposa, é claro. A princesa do Império Mendonça Albuquerque. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e não era de excitação. E se eu não quiser ser uma princesa, Ricardo? E se eu quiser ser apenas eu mesma? O sorriso de Ricardo vacilou por um momento, substituído por algo mais frio. Não seja tola, Larissa. Você nasceu para isso. É seu destino. Antes que Larissa pudesse responder, a porta da varanda se abriu. Era André, carregando uma bandeja. Com licença, ele disse, sua voz profissional. Posso recolher as taças vazias? Ricardo fez um gesto de dispensa, claramente irritado pela interrupção. Mas Larissa viu uma oportunidade. Na verdade, ela disse, colocando sua taça na bandeja de André, acho que preciso de um pouco de ar. Se me dão licença, cavalheiros. Ela saiu rapidamente da varanda, deixando Ricardo e André para trás. Seu coração batia acelerado. O breve momento com André havia sido como um lembrete do mundo além daquelas paredes, além das expectativas de seu pai e de Ricardo. Enquanto caminhava de volta para o salão, Larissa sabia que havia dado os primeiros passos em direção a uma batalha. Uma batalha por sua identidade, por sua liberdade. E embora o caminho à frente parecesse assustador, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva, pronta para enfrentar o que quer que viesse. A noite continuou, com mais brindes, mais conversa fiada, mais jogos de poder. Mas algo havia mudado. Nas profundezas dos olhos de Larissa, uma chama havia sido acesa. Uma chama de determinação, de rebeldia, de esperança. E enquanto a festa chegava ao fim, Larissa sabia que este era apenas o começo. O começo de sua jornada para descobrir quem ela realmente era. Além do nome Mendonça, além das expectativas de seu pai, além dos planos de Ricardo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez essa incerteza não a assustava. Pelo contrário, a emocionava, porque agora, finalmente, ela estava pronta para escrever sua própria história. Os dias que se seguiram à festa de aniversário de Larissa foram tensos na mansão Mendonça. Augusto alternava entre longos silêncios e explosões de irritação, claramente perturbado pelo discurso inesperado de sua filha. Larissa, por sua vez, sentia-se dividida entre o arrependimento por ter desafiado publicamente as expectativas de seu pai e uma crescente sensação de libertação. Numa manhã particularmente tensa, Larissa decidiu buscar refúgio no único lugar onde sempre se sentira verdadeiramente em paz: o antigo ateliê de sua mãe. Localizado numa ala esquecida da mansão,
O cômodo permanecia praticamente intocado desde a partida de Helena Mendonça, 15 anos atrás. Ao entrar no ateliê, Larissa foi envolvida pelo cheiro familiar de tinta a óleo e terebintina. A luz do sol filtrava-se através das grandes janelas, iluminando telas inacabadas e esboços espalhados. Era como se o tempo tivesse parado naquele espaço. Larissa caminhou lentamente pelo ateliê, seus dedos deslizando sobre pincéis empoeirados e paletas secas. Parou diante de um grande quadro coberto por um lençol. Com cuidado, ela removeu o tecido, revelando a última obra inacabada de sua mãe. A pintura mostrava uma mulher de costas, olhando para um horizonte distante. Embora o rosto não fosse visível, havia uma sensação palpável de anseio, de desejo por algo além do alcance. Larissa sempre se perguntou se aquela figura era sua mãe, buscando uma liberdade que não podia encontrar em sua vida, como a senhora Mendonça. Sua mãe era uma artista extraordinária, uma voz suave disse atrás dela. Larissa se virou surpresa ao ver Dona Cida parada na porta do ateliê. A governanta raramente falava sobre Helena, respeitando o silêncio imposto por Augusto sobre o assunto. Ela era, não é? Larissa respondeu, voltando seu olhar para a pintura. Às vezes me pergunto por que ela desistiu de tudo isso. Dona Cida entrou no ateliê, seus olhos percorrendo o espaço com uma mistura de nostalgia e tristeza. Sua mãe nunca desistiu realmente, minha querida. Ela apenas se perdeu por um tempo. Larissa olhou para a governanta intrigada. O que você quer dizer? Dona Cida hesitou, como se estivesse decidindo quanto poderia revelar. Helena era uma alma livre, Larissa. Ela amava seu pai, mas o mundo que ele construiu, bem, era pequeno demais para ela. É por isso que ela foi embora? Larissa perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. A governanta assentiu lentamente. Sua mãe acreditava que havia mais na vida do que jantares de gala e negócios. Ela queria criar, explorar, viver. No final, a pressão de ser a senhora Mendonça tornou-se demais. Larissa sentiu um nó se formar em sua garganta. Toda a sua vida, ela havia sido levada a acreditar que sua mãe os abandonara por egoísmo. Mas agora, olhando para as telas ao seu redor, para aquela última pintura inacabada, ela começava a entender. Seu pai sofreu muito com a partida dela. Dona Cida continuou. Acho que é por isso que ele se agarra tanto a você, Larissa. Ele tem medo de perder você também. Larissa assentiu, sentindo uma onda de compaixão por seu pai que nunca experimentara antes. Mas eu não sou minha mãe, Cida. Eu não vou simplesmente ir embora. Não, você não é sua mãe, a governanta concordou. Mas você tem o espírito dela, Larissa. Aquela mesma busca por algo mais. E isso assusta seu pai mais do que ele jamais admitirá. As palavras de Dona Cida pairavam no ar, carregadas de verdades há muito não ditas. Larissa se viu olhando novamente para a pintura inacabada, vendo nela não apenas sua mãe, mas a si mesma. O que aconteceu com ela, Cida? Larissa perguntou finalmente. Onde ela está agora? A governanta suspirou profundamente. Eu não sei, minha querida. Depois que ela partiu, seu pai proibiu qualquer menção ao seu nome. Mas ela hesitou novamente. Há rumores de que ela está vivendo em uma comunidade de artistas no interior, criando, ensinando, vivendo a vida que sempre sonhou. Larissa sentiu seu coração acelerar. Sua mãe estava viva, criando arte em algum lugar. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e dolorosa. Por que você está me contando tudo isso agora, Cida? A governanta se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Larissa. Porque eu vejo em você a mesma inquietação que vi em sua mãe. E porque acho que está na hora de você conhecer toda a verdade sobre sua família. Naquele momento, o celular de Larissa vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de André. Ei, tudo bem? Não pude deixar de notar que você parecia perturbada na festa. Se quiser conversar, estou aqui. Larissa olhou da mensagem para Dona Cida, sentindo-se subitamente sobrecarregada. Seu mundo, que sempre parecera tão sólido e definido, estava se desdobrando em possibilidades e segredos que ela nunca imaginara. Obrigada, Cida, ela disse finalmente, por me contar tudo isso. Eu preciso pensar. A governanta assentiu compreensivamente. Tome seu tempo, minha querida,
Mas lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Enquanto Dona Cida saía do ateliê, Larissa se viu olhando novamente para a pintura de sua mãe. A figura solitária olhando para o horizonte parecia chamá-la, convidando-a a explorar o desconhecido. Com dedos trêmulos, Larissa respondeu à mensagem de André. Obrigada por se preocupar. Na verdade, gostaria muito de conversar. Podemos nos encontrar? Enviando a mensagem, Larissa sentiu como se estivesse dando um passo em direção a algo novo e assustador, mas também emocionante. Como sua mãe antes dela, ela estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta. Olhando uma última vez para o ateliê, para as memórias e segredos que ele continha, Larissa fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela descobriria a verdade sobre sua mãe, sobre sua família e, mais importante, sobre si mesma. O caminho à frente era incerto, mas, pela primeira vez, Larissa se sentia pronta para enfrentá-lo. Com a memória de sua mãe como inspiração e a promessa de novas conexões no horizonte, ela estava determinada a escrever o próximo capítulo de sua vida em seus próprios termos. Enquanto saía do ateliê, Larissa não percebeu a figura de seu pai, Augusto, observando-a silenciosamente do final do corredor. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e resignação, como se ele soubesse que o controle que mantivera por tanto tempo estava prestes a escorregar por entre seus dedos. O Parque Ibirapuera estava repleto de vida naquela tarde de sábado. Famílias faziam piqueniques, casais passeavam de mãos dadas e corredores zigue-zagueavam pelos caminhos sinuosos. Para Larissa, acostumada com os ambientes controlados e exclusivos frequentados por sua família, era como entrar em um mundo completamente novo. Ela avistou André sentado em um banco próximo ao lago, vestindo jeans e uma camiseta simples. Parecia tão diferente do garçom formal que ela conhecera nos restaurantes de seu pai. Mais relaxado, mais ele mesmo. "Oi", Larissa disse, aproximando-se timidamente. André levantou-se sorrindo. "Oi, Larissa. Que bom que você veio." Por um momento ficaram ali parados, um diante do outro, sem saber exatamente como agir fora do contexto de patroa e empregado. "Quer dar uma volta?" André sugeriu finalmente. Larissa assentiu, grata pela sugestão. Começaram a caminhar lado a lado, o silêncio entre eles cheio de expectativa e possibilidades não ditas. "Então", André começou, "o que aconteceu na festa?" Seu discurso causou bastante burburinho nos bastidores. Larissa suspirou, sentindo o peso dos últimos dias. "Foi complicado. Acho que finalmente percebi que não posso mais fingir ser alguém que não sou." André a olhou com curiosidade. "E quem você é, Larissa?" A pergunta a pegou de surpresa. Era simples, direta, e ainda assim ela percebeu que não sabia exatamente como responder. Eu não tenho certeza", ela admitiu. "Passei tanto tempo sendo quem meu pai queria que eu fosse que não sei mais quem sou de verdade." Eles pararam à beira do lago, observando os patos que nadavam preguiçosamente. "Sabe", André disse suavemente, "às vezes descobrir quem somos é mais sobre desaprender o que os outros nos disseram para ser." Larissa olhou para ele, surpresa com a profundidade de suas palavras. "Você parece falar por experiência própria." André sorriu, um sorriso um pouco triste. "Digamos que eu também já estive perdido antes." Havia algo na maneira como ele falou que intrigou Larissa. Parecia haver muito mais em André do que ela inicialmente pensara. "E como você se encontrou?" ela perguntou. André pegou uma pedrinha e a jogou no lago, observando os círculos que se formaram na água. "Aprendi a ouvir minha própria voz, a fazer as coisas que me faziam feliz, não as que os outros esperavam de mim." Larissa sentiu uma onda de inveja. Como seria viver assim, livre das expectativas dos outros? "Mas e se as pessoas que você ama se magoarem com suas escolhas?" ela perguntou, pensando em seu pai. André a olhou nos olhos. "As pessoas que realmente te amam vão querer que você seja feliz, mesmo que não entendam suas escolhas no começo." As palavras de André ressoaram profundamente em Larissa. Ela pensou em seu pai, em como ele havia se fechado após a partida de sua mãe. Será que ele seria capaz de aceitar que ela queria uma vida diferente da que ele planejara? "Eu descobri algo sobre minha mãe", Larissa disse de repente. As palavras saindo,
antes que pudesse contê-las. André a olhou com interesse, mas não a pressionou. Esperou pacientemente que ela continuasse. Aparentemente, ela está vivendo em uma comunidade de artistas no interior, Larissa continuou. Todos esses anos, pensei que ela tinha nos abandonado por egoísmo. Mas agora eu me pergunto se ela simplesmente estava buscando sua própria felicidade. E como você se sente sobre isso? André perguntou gentilmente. Larissa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Confusa, magoada, mas também curiosa. Parte de mim quer encontrá-la, entender por que ela fez o que fez. André colocou uma mão reconfortante no ombro de Larissa. O toque era gentil, mas enviou uma corrente elétrica por todo o corpo dela. Talvez seja a hora de você fazer essa jornada, ele sugeriu. Encontrar sua mãe, entender seu passado. Isso pode te ajudar a descobrir quem você quer ser no futuro. Larissa assentiu lentamente, a ideia começando a se formar em sua mente. Mas antes que pudesse responder, uma voz familiar soou atrás deles. Larissa, o que você está fazendo aqui? Eles se viraram para ver Ricardo Albuquerque se aproximando, vestido em roupas de corrida de grife. Seus olhos se estreitaram ao ver André. Ricardo, Larissa disse, surpresa e um pouco alarmada. Eu só estava dando um passeio. Ricardo olhou de Larissa para André, sua expressão se tornando fria. E quem é seu amigo? André estendeu a mão, sua postura relaxada contrastando com a tensão evidente de Ricardo. André Silva, prazer em conhecê-lo. Ricardo ignorou a mão estendida, voltando sua atenção para Larissa. Seu pai está preocupado. Você não atendeu às ligações dele. Larissa sentiu uma onda de culpa e irritação. Eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma, Ricardo. Claro que é, Ricardo disse, seu tom condescendente. Mas você tem responsabilidades, Larissa. Não pode simplesmente desaparecer assim. André deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Larissa e Ricardo. Acho que Larissa já deixou claro que está bem. Talvez seja melhor respeitar o espaço dela. Os dois homens se encararam, a tensão palpável no ar. Larissa sentiu-se puxada entre dois mundos, o mundo seguro e controlado que Ricardo representava e o mundo de possibilidades e liberdade que André parecia oferecer. Larissa, Ricardo disse finalmente sem tirar os olhos de André, seu pai está esperando por você em casa. Temos um jantar importante esta noite, lembra? Larissa fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de suas obrigações voltando com toda a força. Quando os abriu novamente, viu André olhando para ela com compreensão. Vá, ele disse suavemente. Mas lembre-se do que conversamos. Você tem escolhas, Larissa. Com o coração pesado, Larissa assentiu. Obrigada, André, por tudo. Enquanto ela se afastava com Ricardo, Larissa olhou para trás uma última vez. André ainda estava lá, uma figura solitária à beira do lago. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela encontraria sua mãe, descobriria a verdade sobre seu passado e, no processo, encontraria seu próprio caminho. O caminho de volta para casa foi silencioso, a tensão entre Larissa e Ricardo palpável. Mas dentro de Larissa, uma revolução silenciosa estava começando. As sementes da mudança haviam sido plantadas, e ela sabia que nada seria como antes. Enquanto o carro se aproximava da mansão Mendonça, Larissa viu seu pai esperando na entrada. Sua expressão, uma mistura de preocupação e desaprovação. Ela respirou fundo, preparando-se para o confronto que sabia estar por vir. O jogo estava prestes a mudar, e Larissa estava determinada a ser a autora de seu próprio destino. A tensão na sala de estar da mansão Mendonça era palpável. Augusto estava de pé junto à lareira, um copo de uísque na mão, seus olhos fixos na filha. Larissa, sentada no sofá, sentia o peso do silêncio como um manto sufocante. Ricardo permanecia de pé, próximo à porta, como um guardião silencioso. Onde você estava? Augusto finalmente quebrou o silêncio, sua voz controlada, mas carregada de emoção contida. Larissa respirou fundo, buscando coragem. No parque, pai. Eu precisava de um tempo para pensar. Pensar? Augusto repetiu, sua voz subindo ligeiramente. Pensar em quê exatamente? Em como arruinar anos de planejamento com um discurso impulsivo.
Larissa sentiu uma onda de frustração crescer dentro dela. Não foi impulsivo, pai. Foi honesto. Pela primeira vez em muito tempo, eu disse o que realmente sentia. Augusto colocou o copo sobre a lareira com força, fazendo Larissa se sobressaltar. E o que você sente, Larissa? Que pode simplesmente jogar fora tudo o que construí para você. Não é sobre jogar fora, pai, Larissa respondeu, levantando-se. É sobre encontrar meu próprio caminho. Ricardo escolheu esse momento para intervir, sua voz suave, mas firme. Larissa, querida, seu pai só quer o melhor para você, para nós. Pense no futuro que podemos construir juntos. Larissa olhou para Ricardo, vendo-o claramente pela primeira vez. Não como o príncipe encantado que seu pai queria que ela visse, mas como mais uma peça no tabuleiro de xadrez de Augusto Mendonça. E se eu não quiser esse futuro, Ricardo? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. E se eu quiser algo diferente para minha vida? Augusto se moveu rapidamente, colocando-se entre Larissa e Ricardo. Algo diferente? Como o quê? Fugir com um garçom? Abandonar sua família como sua mãe fez? As palavras atingiram Larissa como um tapa. Você sabe onde ela está, não é? Ela perguntou, a revelação súbita a deixando tonta. Todos esses anos você sabia onde minha mãe estava. O rosto de Augusto empalideceu, revelando mais do que qualquer palavra poderia. Larissa sentiu uma onda de raiva e mágoa a invadir. Como você pôde? Ela gritou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Como pôde me fazer acreditar que ela nos abandonou, que ela não se importava? Eu estava tentando te proteger. Augusto gritou de volta, sua fachada de controle finalmente desmoronando. Sua mãe, ela escolheu a arte em vez de nós, em vez de você. Larissa balançou a cabeça incrédula. Não, pai. Ela escolheu ser fiel a si mesma. Algo que você nunca me permitiu ser. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia desconfortável, claramente fora de seu elemento neste drama familiar. Larissa, ele tentou novamente, sua voz conciliatória. Vamos nos acalmar. Temos o jantar esta noite, lembra? Importantes investidores estarão lá. Podemos discutir tudo isso depois. Mas Larissa mal o ouvia. Sua mente estava rodando, processando anos de mentiras e meias-verdades. Ela olhou para seu pai, vendo não o poderoso empresário, mas um homem quebrado, ainda lutando com os fantasmas do passado. Eu preciso encontrá-la, Larissa disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Preciso falar com minha mãe. Augusto pareceu envelhecer 10 anos diante de seus olhos. Larissa, por favor, não faça isso. Não destrua tudo o que construímos. Não estou destruindo nada, pai. Ela respondeu, surpreendendo-se com a calma em sua voz. Estou construindo algo novo, algo meu. Ela se virou para Ricardo, que a observava com uma mistura de confusão e irritação. Sinto muito, Ricardo, mas não posso me casar com você. Não posso viver a vida que vocês planejaram para mim. Ricardo deu um passo à frente, sua máscara de charme escorregando para revelar uma raiva fria. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora, Larissa. Pense no que está perdendo. Larissa o encarou, sentindo-se mais forte a cada momento. Não, Ricardo. Pense no que estou ganhando. Minha liberdade. Minha identidade. Ela se virou para seu pai novamente, seu coração se partindo ao ver a dor em seus olhos. Pai, eu te amo, mas não posso mais viver assim. Preciso encontrar meu próprio caminho. Augusto parecia querer dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Larissa aproveitou o momento para se dirigir à porta. Aonde você vai? Ricardo perguntou, sua voz tensa. Larissa parou na soleira, olhando para os 2 homens que haviam dominado sua vida por tanto tempo. Vou encontrar minha mãe, e no processo, vou me encontrar também. Com essas palavras ela saiu, deixando para trás um silêncio atordoado. Enquanto caminhava pelo longo corredor da mansão, Larissa sentiu como se estivesse caminhando para fora de uma prisão. Cada passo a levava para mais perto de uma liberdade que ela mal podia imaginar. Na garagem, ela hesitou por um momento antes de pegar as chaves de seu próprio carro. Era hora de tomar as rédeas de sua vida. Enquanto dirigia para fora dos portões da mansão, Larissa não sabia exatamente para onde estava indo,
Mas pela primeira vez em sua vida, ela estava no controle de seu destino. Seu celular tocou e ela viu o nome de André na tela. Com um sorriso, ela atendeu. Oi, ela disse, sua voz cheia de uma nova confiança. Larissa, está tudo bem? A preocupação na voz de André era evidente. Nunca estive melhor, ela respondeu, sentindo-se leve. André, você se importaria de me dar uma carona? Acho que estou pronta para uma aventura. Do outro lado da linha, André sorriu. Estarei aí em 15 minutos. Para onde vamos? Larissa olhou para a estrada à sua frente, um mundo de possibilidades se abrindo diante dela. Para o futuro, ela respondeu. Meu futuro. Enquanto esperava por André, Larissa sentiu uma mistura de medo e excitação. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas pela primeira vez em sua vida, estava ansiosa para descobrir. O sol da manhã pintava o céu com tons de rosa e laranja quando o carro de André deixou os limites da cidade de São Paulo. Larissa observava a paisagem mudar gradualmente, os arranha-céus dando lugar a campos verdes e fazendas. Cada quilômetro percorrido parecia levá-la mais longe de sua antiga vida e mais perto de um futuro incerto, mas promissor. Tem certeza de que quer fazer isso? André perguntou, lançando um olhar preocupado para Larissa. Ela assentiu, seus olhos fixos na estrada à frente. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. As últimas 24 horas haviam sido uma montanha-russa de emoções. Após deixar a mansão Mendonça, Larissa havia passado a noite na casa de André, dormindo no sofá enquanto ele ocupava o quarto. A simplicidade e o calor do pequeno apartamento eram um contraste gritante com a opulência fria à qual estava acostumada. Naquela manhã, armados apenas com as vagas informações que Dona Cida havia fornecido sobre o paradeiro de Helena Mendonça, eles partiram em direção ao interior de São Paulo. Então, o que exatamente sabemos sobre essa comunidade de artistas? André perguntou, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre eles. Larissa tirou um papel dobrado do bolso. Não muito. Aparentemente, é uma espécie de colônia de artistas chamada Vale das Cores, localizada perto de uma cidade chamada Serra Azul. Dona Cida disse que ouviu rumores de que minha mãe está lá há alguns anos ensinando pintura. André assobiou baixinho. Uau, deve ser um lugar e tanto. Sim, Larissa concordou, um misto de ansiedade e excitação em sua voz. Só espero que ela realmente esteja lá. As horas passaram enquanto eles seguiam pela estrada, parando ocasionalmente para esticar as pernas ou comer algo. A conversa fluía naturalmente entre eles, alternando entre assuntos leves e reflexões mais profundas sobre vida, arte e liberdade. Sabe, André disse em um momento, ainda não consigo acreditar que você largou tudo assim. Deve ter sido uma decisão difícil. Larissa olhou pela janela, observando as nuvens no céu. Foi e não foi. Por um lado, é assustador deixar para trás tudo o que eu conhecia. Mas, por outro, pela primeira vez na vida sinto que estou fazendo algo verdadeiramente por mim mesma. André sorriu. Um sorriso caloroso que fez o coração de Larissa acelerar ligeiramente. Você é mais corajosa do que pensa, Larissa Mendonça. À medida que avançavam pelo interior, a paisagem se tornava mais acidentada, com colinas verdejantes e pequenas cidades pitorescas. Finalmente, no meio da tarde, eles avistaram uma placa. Bem-vindos à Serra Azul. A cidade era pequena e charmosa, com casas coloridas e praças arborizadas. Eles pararam em um café local para perguntar sobre o Vale das Cores. Oh, a colônia de artistas, disse a garçonete idosa, seus olhos brilhando. É um lugar mágico, sabem? Fica a uns 20 minutos daqui, seguindo aquela estrada de terra. Ela apontou para uma direção. Vocês são artistas também? Larissa hesitou por um momento antes de responder. Na verdade, estou procurando alguém. Uma pintora chamada Helena Mendonça. Você a conhece? A expressão da garçonete se iluminou com reconhecimento. Helena? Claro que conheço. Ela vem à cidade de vez em quando para comprar suprimentos. Uma mulher encantadora, sempre com tinta nas mãos e um sorriso no rosto. O coração de Larissa deu um salto. Era real. Sua mãe estava realmente ali, a apenas alguns quilômetros de distância. Agradecendo a garçonete, eles voltaram para o carro.
A estrada de terra era irregular, sacudindo-os enquanto André dirigia cuidadosamente. Depois do que pareceu uma eternidade, eles avistaram um grande portão de madeira com as palavras Vale das Cores, pintadas em letras vibrantes e estilizadas. Larissa sentiu sua respiração falhar. Este era o momento. 15 anos de separação, de perguntas não respondidas, de sonhos reprimidos, tudo culminando neste instante. André estacionou o carro e olhou para ela. Você está pronta? Larissa fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Estou. Eles saíram do carro e se aproximaram do portão. Um sino pendurado ao lado emitiu um som melodioso quando Larissa o tocou. Após alguns momentos, ouviram passos se aproximando do outro lado. O portão se abriu, revelando uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor. Olá, bem-vindos ao Vale das Cores. Em que posso ajudá-los? Larissa sentiu sua voz falhar por um momento. André gentilmente colocou uma mão em suas costas, um gesto silencioso de apoio. Oi, Larissa finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula. Eu estou procurando por Helena Mendonça. Ela é minha mãe. A expressão da mulher mudou de surpresa para compreensão. Ela olhou Larissa de cima a baixo, como se estivesse vendo um fantasma. Meu Deus, ela murmurou. Você é a filha de Helena. Larissa, não é? Larissa assentiu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. A mulher abriu um sorriso caloroso. Ela fala muito de você, sabe? Venha, vou levá-la até ela. Enquanto seguiam a mulher pelo caminho sinuoso que levava ao coração da colônia, Larissa sentia como se estivesse caminhando em um sonho. Casas coloridas e ateliês pontilhavam a paisagem, com artistas trabalhando ao ar livre e música suave flutuando no ar. Finalmente, chegaram a uma pequena casa de 2 andares, pintada em tons de azul e branco. No jardim da frente, uma mulher estava de costas para eles, trabalhando em uma tela. A mulher que os guiava chamou suavemente. Helena, tem alguém aqui para te ver. A pintora se virou, e Larissa sentiu o mundo parar. Ali, a apenas alguns metros de distância, estava sua mãe. Mais velha, com fios prateados nos cabelos escuros, mas com os mesmos olhos expressivos que Larissa via todas as manhãs no espelho. Por um momento, mãe e filha ficaram paralisadas. 15 anos de separação condensados em um único olhar. Larissa, Helena sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Minha menina. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, Larissa correu para os braços de sua mãe. As duas se abraçaram fortemente. Anos de saudade, mágoa e amor reprimido explodindo em soluços e sussurros entrecortados. André observava a cena de longe, sentindo-se ao mesmo tempo um intruso e uma testemunha privilegiada de um momento profundamente íntimo e transformador. Enquanto mãe e filha se reencontravam, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores vibrantes que adornavam as telas e as casas do Vale das Cores. Era o fim de um capítulo e o início de outro na vida de Larissa Mendonça. O que o futuro reservava para ela neste novo mundo de cores e possibilidades, só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. A jornada de autodescoberta de Larissa estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao reencontro de Larissa e Helena foram uma montanha-russa de emoções. Mãe e filha passavam horas conversando, rindo, chorando, tentando preencher o vazio de 15 anos de separação. André, sensível à necessidade de privacidade delas, passou a maior parte do tempo explorando o Vale das Cores, fascinado pela comunidade vibrante de artistas. Numa tarde ensolarada, Larissa e Helena estavam sentadas na varanda da casa, xícaras de chá nas mãos, observando o movimento da colônia. Por que você nunca tentou me contatar? Larissa perguntou, a pergunta que havia assombrado seus pensamentos por anos, finalmente ganhando voz. Helena suspirou profundamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Oh, minha querida, eu tentei tantas vezes. Nos primeiros anos eu ligava, escrevia cartas, mas seu pai, ele bloqueava todas as minhas tentativas. Dizia que era melhor para você, que eu só causaria mais dor se entrasse e saísse da sua vida.
Larissa sentiu uma onda de raiva em relação ao pai, mas também uma pontada de compreensão. E depois? Por que você desistiu? Eu nunca desisti de você, Larissa, Helena respondeu segurando a mão da filha. Mas percebi que não podia forçar minha presença na sua vida. Então, eu esperei. Esperei que um dia você me procurasse quando estivesse pronta. Larissa enxugou uma lágrima. Eu sinto muito que tenha demorado tanto. Helena sorriu suavemente. Não se desculpe, meu amor. Você está aqui agora, e é isso que importa. Nos dias que se seguiram, Helena mostrou a Larissa o Vale das Cores. A comunidade era um lugar mágico, onde artistas de todas as idades e origens conviviam, criavam e se inspiravam mutuamente. Larissa conheceu pintores, escultores, músicos e escritores, cada um com uma história única para contar. Em um dos ateliês comunitários, Helena apresentou Larissa a um grupo de jovens artistas que ela orientava. Esta é minha filha, Larissa, Helena disse, o orgulho evidente em sua voz. Os jovens a receberam calorosamente, fazendo perguntas sobre sua vida em São Paulo e expressando admiração por sua coragem em deixar tudo para trás. Você também é artista? Uma jovem chamada Bia perguntou. Larissa hesitou. Eu costumava desenhar quando era criança, mas faz muito tempo. Helena sorriu encorajadoramente. Nunca é tarde para recomeçar, querida. Naquela noite, sozinha em seu quarto improvisado na casa de Helena, Larissa refletiu sobre as palavras da mãe. Ela pegou um bloco de desenho e um lápis que Helena havia lhe dado e começou a rabiscar. No início, seus traços eram hesitantes, inseguros, mas aos poucos, algo dentro dela despertou. Memórias de horas passadas desenhando em seu quarto de infância, sonhando com um futuro cheio de cores e criatividade. Os dias se transformaram em semanas. Larissa mergulhou no mundo da arte, participando de workshops, experimentando diferentes técnicas, descobrindo uma paixão que havia ficado adormecida por tanto tempo. André, que havia decidido ficar na cidade próxima, a visitava regularmente, trazendo notícias do mundo exterior e um sorriso que fazia o coração de Larissa acelerar. Uma manhã, enquanto pintava ao lado de sua mãe, Larissa recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Cida. Senhorita Larissa, a voz da governanta soou preocupada. Seu pai, ele não está bem. A pressão dos negócios, sua partida, tudo isso o afetou muito. Ele está no hospital. Larissa sentiu um nó no estômago. Apesar de tudo, ela amava seu pai. Obrigada por me avisar, Cida. Eu vou voltar para São Paulo. Quando desligou, Larissa se viu dividida entre dois mundos. O novo mundo de liberdade e autoexpressão que havia descoberto no Vale das Cores e o mundo de responsabilidades e expectativas que havia deixado para trás em São Paulo. Helena, percebendo a angústia da filha, se aproximou. O que houve, querida? Larissa explicou a situação, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu amo estar aqui, amo o que estou descobrindo sobre mim mesma. Mas meu pai... Helena abraçou a filha carinhosamente. Larissa, meu amor, você não precisa escolher entre sua família e sua liberdade. Às vezes, o verdadeiro crescimento está em encontrar um equilíbrio, em integrar todas as partes de quem você é. Larissa olhou para sua mãe, vendo nela não apenas a artista livre que havia escolhido seu próprio caminho, mas também uma mulher sábia que havia aprendido lições difíceis ao longo dos anos. Como eu faço isso? Larissa perguntou, sua voz pequena. Helena sorriu suavemente. Você leva um pouco deste lugar com você, Larissa. A coragem de ser quem você é, a paixão pela criação, e você usa isso para transformar o mundo ao seu redor, mesmo que seja aos poucos. Naquela tarde, Larissa se preparou para retornar a São Paulo. André, ao saber da situação, imediatamente se ofereceu para levá-la de volta. Enquanto se despedia de sua mãe, Larissa sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Eu voltarei, ela prometeu. Helena a abraçou fortemente. Eu sei que sim, minha querida. E lembre-se, não importa onde você esteja, a arte e o amor estarão sempre com você. No carro a caminho de São Paulo, Larissa olhou para André. Obrigada por tudo, ela disse suavemente. Não sei o que teria feito sem você nessas últimas semanas. André sorriu, seus olhos brevemente
deixando a estrada para encontrar os dela. Estou aqui para o que precisar, Larissa. Sempre. Enquanto a paisagem mudava, as colinas verdejantes dando lugar gradualmente aos contornos familiares da cidade, Larissa sentiu uma nova força dentro de si. Ela não era mais apenas a herdeira dos Mendonça, nem apenas a filha de uma artista livre. Ela era Larissa, uma mulher em busca de seu próprio caminho, pronta para enfrentar seu passado e moldar seu futuro. O horizonte de São Paulo se aproximava, e com ele, um novo capítulo na vida de Larissa. Um capítulo de reconciliação, de criação de pontes entre mundos diferentes, de descoberta de uma voz única que poderia ecoar tanto nas galerias de arte quanto nas salas de reunião. A jornada estava longe de terminar, mas Larissa sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela enfrentaria com coragem, criatividade e, acima de tudo, sendo fiel a si mesma. O Hospital Albert Einstein, um dos mais prestigiados de São Paulo, era um contraste gritante com o Vale das Cores que Larissa havia deixado para trás. Os corredores assépticos e o silêncio tenso eram um lembrete agudo do mundo do qual ela havia fugido semanas atrás. Larissa caminhou hesitante até o quarto de seu pai, André ao seu lado, uma presença reconfortante. Antes de entrar, ela respirou fundo, buscando a força que havia descoberto dentro de si durante sua jornada. Augusto Mendonça estava deitado na cama do hospital, parecendo menor e mais frágil do que Larissa jamais o vira. Quando seus olhos se encontraram, Larissa viu uma mistura de alívio e apreensão no olhar do pai. "Larissa", ele disse, sua voz rouca, "você veio." Ela se aproximou da cama segurando a mão do pai. "Claro que vim, pai. Como você está?" Augusto deu um sorriso fraco. "Já estive melhor. Os médicos dizem que foi estresse, excesso de trabalho." Ele fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. "Saudades." A palavra pairou entre eles, carregada de significado. Larissa sentiu sua própria garganta apertar. "Pai, eu..." "Não." Augusto a interrompeu suavemente. "Deixe-me falar primeiro. Esses dias aqui me fizeram pensar muito. Sobre você, sobre sua mãe, sobre as escolhas que fiz." Ele respirou fundo. "Eu sinto muito, Larissa. Sinto muito por ter tentado controlar sua vida, por não ter permitido que você descobrisse seu próprio caminho." Larissa sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. "Oh, pai, eu tive tanto medo de perder você como perdi sua mãe", Augusto continuou, "que acabei afastando vocês duas. Eu entendo se você não puder me perdoar." Larissa apertou a mão do pai. "Eu te perdoo, pai. E peço perdão também. Por não ter sido honesta com você antes, por ter fugido em vez de conversar." Pai e filha se abraçaram, anos de mal-entendidos e comunicação truncada começando a se dissolver naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. Quando se separaram, Augusto notou André parado discretamente na porta. "E quem é esse jovem?" Larissa sorriu, fazendo sinal para André se aproximar. "Pai, este é André. Ele tem sido um grande amigo." André cumprimentou Augusto respeitosamente. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça. Espero que se recupere logo." Augusto estudou André por um momento antes de assentir. "Obrigado. E obrigado por cuidar da minha filha." Nos dias que se seguiram, enquanto Augusto se recuperava, Larissa dividiu seu tempo entre o hospital e o escritório da Sabor Luxo. Para sua surpresa, ela descobriu que podia aplicar a criatividade e a paixão que havia redescoberto no Vale das Cores em sua abordagem aos negócios. Em uma reunião com a equipe de marketing, Larissa apresentou uma ideia ousada, uma série de restaurantes temáticos inspirados em diferentes movimentos artísticos. "Imaginem", ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo, "um restaurante inspirado no surrealismo de Dalí ou na explosão de cores de Frida Kahlo." A equipe ficou fascinada e logo a energia criativa tomou conta da sala. Larissa percebeu que podia ser uma ponte entre os mundos da arte e dos negócios, trazendo uma nova perspectiva para a empresa de seu pai. Enquanto isso, André havia começado a trabalhar em um projeto próprio, um café-galeria que seria um espaço para artistas emergentes exporem suas obras. Larissa o apoiava entusiasticamente, muitas vezes passando noites discutindo ideias e planos com ele.
Um mês após o retorno de Larissa, Augusto recebeu alta do hospital. Em sua primeira visita ao escritório, ele encontrou uma empresa transformada. A energia era diferente, mais vibrante e criativa. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou a Larissa, surpreso. Ela sorriu. "Apenas algumas mudanças, pai. Estamos misturando um pouco de arte com os negócios." Augusto observou sua filha com um novo olhar de respeito e admiração. "Você realmente encontrou seu caminho, não é?" Larissa assentiu. "Estou tentando. E quero que você faça parte dele, se estiver disposto." Naquela noite, Larissa organizou um jantar especial. Augusto, ainda se recuperando, estava sentado à cabeceira da mesa. André estava lá, assim como alguns dos jovens artistas que Larissa havia conhecido no Vale das Cores. E, para surpresa de todos, Helena Mendonça entrou pela porta. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de história e emoções não resolvidas. Augusto e Helena se encararam, anos de mágoa e amor perdido, refletidos em seus olhares. "Helena", Augusto disse finalmente, sua voz trêmula. Você está linda." Helena sorriu suavemente. "Você também não está nada mal, Augusto." Larissa observou seus pais, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Ela não esperava uma reconciliação milagrosa, mas talvez, apenas talvez, pudessem começar a curar velhas feridas. O jantar progrediu, a conversa fluindo de maneira surpreendentemente fácil. Artistas discutiam ideias de negócios com executivos, enquanto Augusto ouvia fascinado as histórias de Helena sobre a vida no Vale das Cores. Em um momento, Larissa se viu sozinha na varanda, observando a cidade que nunca dorme. André se juntou a ela, entrelaçando seus dedos com os dela. "No que você está pensando?" ele perguntou suavemente. Larissa sorriu, olhando para a cena dentro da sala de jantar, onde mundos tão diferentes estavam se misturando harmoniosamente. "Estou pensando em equilíbrio", ela respondeu. "Em como é possível ser fiel a si mesmo e ainda assim honrar suas raízes." André assentiu, seguindo seu olhar. "Você fez isso acontecer, Larissa. Você construiu essa ponte." Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com amor e gratidão. "Nós fizemos isso acontecer, André. Juntos." Enquanto se beijavam sob o céu estrelado de São Paulo, Larissa sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. Não era o Vale das Cores, nem o escritório da Sabor em luxo, mas um espaço único que ela havia criado para si mesma, um espaço onde arte e negócios, família e liberdade, passado e futuro podiam coexistir em harmonia. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e possibilidades. Haveria dias difíceis, momentos de dúvida e obstáculos a superar, mas Larissa sabia que enfrentaria tudo isso com coragem, criatividade e, acima de tudo, sendo fiel a si mesma. Porque no final, a vida era como uma tela em branco, esperando para ser preenchida com as cores vibrantes de nossas escolhas, nossos amores e nossos sonhos. E Larissa estava pronta para pintar sua obra-prima, um dia de cada vez.